Hoje vamos fazer uma receita que eu acertei na quarta tentativa: cookies. Essa com certeza é a versão definitiva porque realmente ficou muito bom. Então, hoje para o almoço vamos de sobremesa. Não, brincadeira, eu almocei uma saladinha. Em uma bacia grande, adicione 230 gramas de açúcar mascavo, 90 gramas de açúcar cristal e 230 gramas de manteiga derretida, porém não quente. Se você não consegue pôr o dedo é porque está quente demais. Comece misturando tudo. A melhor ferramenta para fazer isso, se você não tem uma batedeira, é um fouet como esse. Assim, a manteiga incorpora bem ao açúcar. Depois que tudo tiver virado uma massa coesa, adicione 5 gemas de ovo, um pouco de essência de baunilha. Se você quiser, pode tentar alguma outra essência que você goste e volte a mexer até que todo o ovo seja incorporado. Como vocês podem ver, essa receita foi o fim do meu fouet. Coitado. A verdade é que está na hora de tomar vergonha e comprar uma batedeira igual uma pessoa grandinha. Adicione também uma colher de chá de fermento em pó, uma colher de chá de sal e uma colher de chá de maisena. Depois, nós vamos adicionar em 3 etapas 400 gramas de farinha de trigo. Mesmo se você usar uma batedeira, coloque a farinha em 3 etapas, pois a massa fica muito pesada para misturar tudo de uma vez e assim você não cansa tanto o braço ou a sua batedeira. Com tudo misturado, vira uma massa bem coesa, mas bem maleável. E agora é hora de colocar os recheios. Essa massa ela é genérica para cookies, então você pode rechear como quiser. Como eu quero fazer 2 recheios diferentes, eu vou dividir em 2 porções iguais. Para a primeira porção, eu vou colocar somente chocolate amargo. Você começa a mexer com chocolate e já aparece uma fiscalização. Eu dividi 2 barras de chocolate em pedaços pequenos. Adicione o chocolate à massa e mexa com as mãos mesmo, até que tudo seja bem incorporado. Para o segundo recheio, eu usei 1,5 barra de chocolate branco, também cortado em pedaços pequenos, mais ou menos umas 60 gramas de nozes, também quebradas em pedaços pequenos. Para dar uma diferenciada, eu adicionei também 80 gramas de um mix de frutas vermelhas desidratadas. Misture tudo até incorporar e reserve, porque vamos fazer uma terceira receita com uma massa um pouquinho diferente. Para essa receita, vamos usar 60 gramas de açúcar mascavo, 30 gramas de açúcar cristal e 60 gramas de manteiga derretida. Misture tudo antes de adicionar uma gema de ovo e voltar a misturar. Agora adicione 70 gramas de farinha de trigo e o ingrediente diferencial dessa massa: 30 gramas de chocolate em pó sem açúcar, mais meia colher de chá de fermento em pó e meia colher de chá de maisena. Misture tudo até que fique coeso antes de adicionar 1 barra de chocolate ao leite cortado em pedaços pequenos. Sim, essa terceira receita é para quem gosta mesmo de chocolate. Misture tudo com as mãos e todas as massas estão prontas para ser transformadas em cookies. A maneira mais fácil de fazer cookies uniformes é usar uma colher de sorvete. Pegue uma porção da massa e pressione ela na colher para que preencha bem e fique bem firme. Se sua porção ficar um pouco maior que a colher, não tem problema. Depois, é só repetir o processo para toda a massa, não tem segredo. Use uma tábua ou forma para ir colocando as bolinhas. Se você não tem uma colher de sorvete, não tem problema também, você pode fazer isso com as mãos, só talvez fiquem uns cookies não de mesmo tamanho, mas vai ficar bom também. Com a massa toda dividida, ela tem que ir para a geladeira antes de assar. Deixe-a gelando por pelo menos 4 horas ou até por 3 dias. Após gelada, a massa fica bem dura por causa da manteiga. Isso ajuda o cookie a manter o formato ideal quando ele assar. Para assar, pegue uma forma grande e coloque papel manteiga no fundo. Como minha forma é redonda, eu tive que fazer uma arte bonita aqui com a tesoura. Na verdade foi só um cortezinho, nada demais. Coloque os cookies com bastante espaço entre eles, para evitar que grudem quando eles assarem.
Para essa minha forma eu coloquei somente 5 cookies. Leve a um forno pré-aquecido a 220 graus e deixe assar entre 15 e 17 minutos. Comece a verificar depois de 12 minutos. O seu forno ele pode ser mais forte que o meu e assar um pouco mais rápido. Eu não quero que você queime nada. Depois de assados, deixe os cookies esfriando em cima de alguma grade. Não os coloque direto em cima de uma superfície fria para evitar que eles desçam demais. Quando você tirar do forno, vai parecer que eles estão muito moles. Mas deixe esfriar por uns 10 minutos que eles vão atingir uma consistência adequada e ainda vai facilitar a parte de desenformar. Para tirar da forma não precisa fazer muita força, sai bem fácil. Mas se você quiser, pode usar uma espátula para ajudar. Fica bem gostoso o cookie quando ele está um pouco morno, então aproveita agora. O chocolate fica um pouco derretido e o meio dele fica com uma consistência bem macia. O foco da minha câmera não vai pegar direito o recheio, mas está bem gostoso e está bem bonito também. Dessas 3 receitas, a tradicional só com chocolate amargo no meio ficou a mais gostosa, na minha opinião. O cookie com o chocolate na massa ficou em terceiro lugar desses 3. Talvez eu tenha colocado muito pó e ficou um pouco mais seco que os outros 2. Mas ficou gostoso mesmo assim, vale a pena tentar em casa. Agora é só assar tudo e pronto. Olha que tábua bonita. Me dá uma bolacha dessas. Bolacha? Sério? Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo mesmo. Como fazer um maravilhoso cookie de chocolate que você precisa colocar no seu repertório de receitas hoje? Em uma bacia grande, adicione 200 gramas de manteiga derretida, mas não quente, seguida de 2 xícaras de açúcar cristal. Misture até que não seja possível ver mais nada da manteiga em cima do açúcar e já está bom. Dá para fazer toda essa receita utilizando a batedeira. É só repetir as etapas desse processo que fica bem mais fácil. É basicamente ligar a batedeira no pedestal e ir adicionando os ingredientes. Usando a batedeira, dá para adicionar a manteiga sem derreter, fazendo o cookie ficar um pouco mais fofinho no fim. Como eu não tenho batedeira, vai no braço mesmo. Já gasta um pouco das calorias que eu vou consumir depois. Agora adicione 2 ovos e mexa até incorporar. Os ingredientes secos devem ser misturados em um recipiente diferente. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de amido de milho e 3/4 de xícara de chocolate em pó sem açúcar. Se você utilizar manteiga sem sal, adicione também meia colher de chá de sal. Como eu utilizei manteiga salgada, não precisa. Misture todos os ingredientes secos e depois coloque na bacia com o açúcar, a manteiga e o ovo. Nessa etapa, a mistura começa a ficar pesada, principalmente se você estiver fazendo na mão. Por isso, para facilitar o seu braço ou a sua batedeira, coloque os ingredientes secos em 2 ou mais partes e vá misturando até atingir uma consistência de massa de bolo. Após misturado, se você tiver usado manteiga derretida como eu, a massa fica muito mole. E desse jeito não é possível formar os cookies e nem assar, pois eles vão espalhar demais no forno. Por isso, guarde na geladeira por uns 15 a 20 minutos. Mais fria, a massa endurece o suficiente para terminarmos a receita. A maneira mais fácil de formar os cookies para que eles fiquem todos iguais é utilizando uma colher de sorvete. Faça as porções pressionando e arrastando a colher contra a parede da bacia. E use uma colher de sorvete pequena, porque com porções menores, os cookies assam mais facilmente. Se ficar esse defeito aqui que está ficando no topo do cookie, não tem problema. Depois de assar, esse defeito some. Para finalizar, pegue as porções de massa e role sobre o açúcar cristal como se fosse um brigadeiro sobre o granulado. Rolar no açúcar termina a decoração e facilita o manuseio dos cookies, já que eles não ficam mais grudando na sua mão. Essa é uma massa que dá para congelar também. Caso você decida fazer isso, faça as porções antes e role no açúcar somente antes de assar. Para mim, essa receita rendeu em torno de 20 cookies, mas essa quantidade varia do tamanho que você fizer. Para assar, pegue uma forma grande e cubra o fundo com papel manteiga. Coloque os cookies separados por pelo menos 3 cm e leve ao forno pré-aquecido a 190 graus e deixe assando entre 13 e 15 minutos. Esses 2 minutos fazem uma diferença grande no interior do cookie. Eu sugiro você assar as porções em tempos diferentes e experimentar o que acha mais gostoso. Aí é só repetir.
Ao tirar do forno, deixe esfriar bem antes de desenformar, de preferência em cima de uma grade para não baixar os cookies. Depois de frio, eles descolam do papel manteiga facilmente, mas para garantir, use uma espátula e raspe de leve, assim não quebra nada. Se você for apressado como eu, o cookie ainda não terá esfriado o suficiente. Nesse caso, o uso da espátula será obrigatório. Lembrando que não precisa trocar o papel manteiga para assar mais cookies. Use o mesmo e depois joga fora no final. Pronto! Essa é uma receita incrivelmente simples e o resultado é muito bom. O cookie fica muito macio e com uma casquinha crocante por fora. Fica bom demais. Se você for guardar, lembre de deixar em um pote fechado. Surpreendentemente, o cookie fica ainda melhor no dia seguinte, mas é difícil de esperar até lá. Fazer um cookie que o recheio principal seja aveia pode parecer meio sem graça, mas se você usar a quantidade certa de açúcar e mais umas frutas desidratadas, fica uma delícia. Vai aí uma receita para te surpreender. Em uma bacia grande, adicione 100 gramas de manteiga derretida, meia xícara de açúcar mascavo e 1/3 de xícara de açúcar cristal. Agora, mexa com um fouet ou bata na batedeira até que todos os ingredientes tenham sido incorporados em uma massa bem mole. A massa não é nada pesada e é bem fácil de bater na mão, pode ficar tranquilo. Agora, adicione um ovo e volte a bater até dissolvê-lo totalmente. É bom colocar o ovo depois do açúcar, porque a temperatura da manteiga já terá baixado totalmente, já que ela ainda pode estar um pouco quente por ter sido derretida. Como o ovo começa a cozinhar mesmo em temperaturas baixas, é melhor não arriscar. Nessa etapa também dá para colocar alguma essência se você quiser. Baunilha ou amarula ficam bem legais. Os ingredientes secos devem ser misturados separadamente. Uma xícara de farinha, meia colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de sal se você tiver usado manteiga sem sal e um pouco de canela em pó se for do seu gosto. Misture todos os ingredientes com um garfo e depois despeje na massa de ovo, manteiga e açúcar. Para mexer nessa etapa não adianta mais o fouet. Use uma espátula ou uma colher de pau e misture devagar até incorporar mais ou menos a farinha. Ainda vai os recheios, por isso não precisa trabalhar a massa demais. Agora adicione 1,5 xícara de aveia em flocos grandes. Para dar uma cara especial, dá para colocar alguma fruta desidratada, como uvas passas. Eu sei que uva passa não é querida por todos, mas nessa receita de cookie fica bem gostoso. Se você quiser, pode usar também tâmaras desidratadas, como eu fiz aqui. Abra ao meio e retire o caroço e depois pique em pedaços pequenos antes de colocar na massa. A tâmara é um pouco mais doce do que a uva passa, e no final eu achei que a receita ficou um pouco doce demais por causa dela. Se doces muito fortes não são a sua praia, pode pular esse ingrediente, ou troca de fruta. Para completar, adicione alguma noz, como amendoim, nozes ou amêndoas. Antes corte em pedaços menores e despeje no cookie depois. Agora é só terminar de misturar. Nessa última etapa, a farinha que ficou fora da massa mistura junto com os recheios. Caso você faça tudo isso na batedeira, fica de olho para ver se não está grudando muito na parede da vasilha. Nesse caso, raspe com uma espátula de volta para o fundo. Também não bata ou misture por muito tempo. Trabalhar a massa em excesso faz a farinha criar muito glúten, o que pode deixar o cookie meio duro. Por isso, quando incorporar todos os ingredientes, pode parar. Terminada a massa, coloque na geladeira para endurecer um pouco e facilitar formar os biscoitos. Com a massa descansada e firme, pegue uma colher de sorvete e comece a formar as bolinhas. Caso você não tenha uma colher de sorvete, pode fazer na mão mesmo. Porém, talvez seja mais difícil de conseguir formar cookies de tamanhos iguais. Nessas quantidades de ingredientes, a receita rende mais ou menos 15 cookies médios. Para assar, use uma forma grande com o fundo coberto com papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 190 graus e deixe assando por 18 minutos. Não precisa deixar muito espaço entre os cookies, pois essa massa não espalha demais. E deixe os cookies que não estiverem assando dentro da geladeira. Ao tirar a forma do forno, não coloque diretamente em uma bancada fria, pois pode baixar os biscoitos. Use alguma grade. Eu sempre uso essas grades da boca do meu fogão. Espere esfriar por mais uns 10 minutos e aí é só desenformar passando de leve a espátula embaixo do cookie. Como não foi assado em fogo alto, o fundo fica um dourado bem claro.
Para terminar de assar o resto da receita, pode usar o mesmo papel manteiga. Posicione o resto dos cookies e é só voltar ao forno. Joga o papel fora só no fim. Pronto! Fica um cookie bem macio por dentro, mas firme por fora. O cheiro também fica muito bom. Canela e aveia combinam bem. Vale a pena tentar essa receita, até porque ela te ajuda a comer mais fibras. É só desconsiderar o açúcar que é até saudável.